Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais uma ATPC. Meu nome é Renata e eu sou PCMP de Arte. Hoje nós vamos conversar sobre o documento orientador. Ele nos apresenta abordagens e metodologias também sobre o componente curricular de arte, neste processo tão importante da recuperação e aprofundamento. É importante que nós, professores, possamos continuar a ampliar, a valorizar e atualizar o nosso repertório, o nosso vocabulário, pois desta forma o componente de arte estará muito bem representado como parte importante deste processo de recuperação e aprofundamento. Os benefícios deste momento é que os nossos estudantes possam alcançar os objetos de conhecimento que ainda não aprenderam ou não assimilaram. O documento apresenta algumas habilidades essenciais para que a gente possa trabalhar. Eu selecionei aqui uma habilidade do 9º ano do ensino fundamental. Essa habilidade essencial nos apresenta o seguinte: explorar e criar improvisações, composições, trilhas sonoras e arranjos, entre outros, utilizando vozes, sons corporais, instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não convencionais, outros materiais sonoros e ou recursos de tecnologia digital, expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e colaborativa. Esta habilidade, ela está presente no 9º ano. E aí nós podemos perceber que existem outras séries, séries apresentados, pois esta habilidade está entrelaçada. Ela também aparece nas séries anteriores ou na subsequente. O documento propõe que esse trabalho possa ser organizado em 3 etapas: a ativação inicial, o desenvolvimento e o finalizando. A ativação inicial é a sondagem, onde a gente pode propor as perguntas e também a apresentação de conceito. Essas perguntas são aquelas que vamos abordar os conhecimentos que desejamos para esta etapa. Também faz parte contextualizar e relacionar os objetos de conhecimento com o cotidiano do estudante. Então eu pergunto para ele: o que é uma composição? Você conhece alguma composição? E vamos ouvir o que ele tem a dizer. Também nessa fase a gente tem o objetivo da aula, para verificar os conhecimentos prévios desse aluno e ao mesmo tempo ampliar o repertório dele, apresentar os objetos de conhecimento que queremos e verificar as aprendizagens. Tudo isso vai acontecendo de uma maneira conjunta, numa troca. Eu pergunto, o estudante responde, eu pergunto, ele registra e depois a gente já vai inserindo os conhecimentos que eu preciso que ele domine. O desenvolvimento da atividade propõe que a gente retome esses objetos de conhecimento, os que já foram trabalhados anteriormente, e a gente possa ir avançando, apresentando os novos objetos. Vamos orientando os estudantes para os registros, podemos propor rodas de conversas em grupo, online, e verificando também se existe a necessidade de intervenções pedagógicas por nossa parte. Sistematização desses objetos, a gente vai consolidar, vai organizar essas ideias e verificar se os objetivos dessa aula foram aprendidos e quais são os pontos de atenção para que possa ser retomado então na aula seguinte. Aqui o documento apresenta algumas sugestões de perguntas, de questões para essa sondagem, para que a gente possa fazer o levantamento. Então, nós temos improvisação, composição, trilha sonora, arranjo musical, que é um instrumento, e outras sugestões. Vocês podem utilizar esta, criar outras. Então, quando eu pergunto para o aluno, fazendo esse levantamento dos conhecimentos prévios desse estudante,
e eu digo para ele: o que é uma improvisação? Você sabe? Você já fez uma improvisação? Eu, professor, já vou ouvindo ou tendo contato com esse registro e inserindo então os conceitos apresentados no documento que a gente já domina. Aqui a gente tem alguns conceitos apresentados. Como eu falei de improvisação, eu sigo aqui nessa linha. É desenvolver uma estrutura musical, ou seja, criar uma melodia, um ritmo, um conjunto harmônico de maneira original. Acho que uma coisa que costuma acontecer bastante é que a maioria pensa que quando falamos de improvisação a gente faz de qualquer jeito, sem conhecimento. Então, neste momento, nós vamos aprimorar o conhecimento dos nossos alunos, dizendo que para improvisar, antes eu também preciso conhecer ou os instrumentos, ou a melodia, ou o ritmo, enfim. Deste processo de improvisação, eu posso criar composições. E aí eu tenho também algumas definições. Composição é um processo criativo utilizado para criar e escrever uma sequência própria de notas musicais. A trilha sonora e arranjo. Todas essas definições também estão lá no nosso currículo de arte. Continuando com os conceitos, instrumentos musicais acústicos e eletrônicos, e aí nós temos uma definição proposta pelo documento, que também já conhecemos do caderno do professor e do caderno do aluno. São exemplos, então, para o processo de recuperação e aprofundamento. Desta forma, é uma retomada. Continuando com os conceitos, temos aqui instrumentos convencionais e instrumentos não convencionais. Acho que esse é bem tranquilo para os alunos compreenderem, onde os convencionais são aqueles que são reconhecidos com facilidade. Quando eu pergunto, instrumento musical, então me dê exemplos de instrumentos musicais. O violão, o violino, a flauta, o tambor, o prato e outros. E quando eu penso e falo em instrumentos não convencionais, eu já vou direcionar para aqueles instrumentos que produzem sons, mas que a princípio não estariam tecnicamente em uma orquestra, mas podem estar em outras organizações de composição musical e que produzem sons também agudos, graves, onde eu posso criar um áudio diferenciado para a proposta em questão. Mais conceitos, que são sons corporais, e aqui é bem gostoso também de trabalhar. Os nossos alunos conhecem bastante, trabalham com ritmos e sons corporais quando eles falam do rap, por exemplo, os materiais sonoros que podem ser utilizados, uma caixa, um tambor, neste processo criativo que a gente pode fazer esse levantamento. Ainda estamos no processo de apresentação de conceito, mas como eu disse, a gente retoma e avança em todos os momentos. Não esquecer que a gente tem os recursos digitais, que principalmente nesse momento em que estamos, eles ficam mais acessíveis neste momento. Os exemplos são mais tranquilos de serem demonstrados através desse item. Para apreciação, o documento propõe alguns links, eles apresentam alguns links, eu acessei, esses links eles trazem definições bem curtas, claras, sobre o que é o improviso musical, o que é composição, o que é uma trilha sonora. São outras possibilidades para que a gente possa aprimorar o repertório ou até mesmo indicar para esses alunos. Ao lado a gente tem o QR Code que faz a indicação para o documento oficial, o currículo. Mais indicações, né, de links para que a gente possa apreciar, ampliar, indicar para os alunos. Todos esses links, eles contextualizam e relacionam com os objetos de conhecimento em questão.
os objetos do cotidiano do nosso estudante. Aqui a gente tem um momento para apreciação e também podemos participar e interagir. Eu acessei esses links, assim como os outros, e nesse primeiro a gente tem alguns instrumentos virtuais, é bem interessante, tem possibilidades de variação. Olha só, esse é o primeiro que aparece, a gente trabalha com ritmo e vai acessando toda essa parte colorida. Opa, eu já virei, vou voltar. Essa parte colorida são os sons que vão sendo criados a partir da partitura digital. Agora aqui, olha, onde temos as bolinhas, que já estão amarela, laranja, foram as bolinhas que eu cliquei. Aqui a gente tem um print, né? Eu cliquei, defini quais eram os pontos, as notas, de maneira intuitiva. Depois eu cliquei no play e a partitura foi executada. Neste caso, essa imagem tem dois instrumentos, o tambor e o triângulo, então a composição ficou apresentada com esses dois instrumentos. Lá na página, nesse link, existem outros instrumentos para que a gente possa experimentar. Outros materiais, outros links para acessar. E aqui na última linha, a gente tem também o documento Composições e Trilhas Sonoras do Centro de Mídias de São Paulo, uma aula que foi apresentada para o 8º ano do ensino fundamental. Trata do assunto em questão. O desenvolvimento da atividade. A gente está trabalhando bastante já e ainda tem o desenvolvimento da atividade, que pede o quê? A gente precisa colocar em prática. Então, retomando os objetos de conhecimento, apresentados os objetos de conhecimento novos, orientados os registros, as rodas de conversas, conversas virtuais, verificado o que foi aprendido. A gente verifica também se existe a necessidade de uma intervenção pedagógica e vamos lá para a atividade. Conversar com os estudantes sobre a possibilidade de executar, então, colocar na prática esses conceitos de improvisação. Composição, trilha. É esperado que quando a gente converse com eles a respeito, eles possam nos devolver já de forma assimilada, tendo em vista que esse é um processo de retomada. Organizamos esses estudantes, né, a turma, para que eles possam criar uma improvisação. O documento propõe que possa ser individual, colaborativo ou coletivo. Eles podem utilizar instrumentos convencionais ou não, instrumentos com sons corporais, acústicos, ou usando o próprio link que eu acabei de demonstrar. O importante é que eles utilizem esses objetos de conhecimento, esses conceitos, para uma produção que pode ser gravada em áudio ou em vídeo, que pode ser para uma história contada, uma música já conhecida ou alguma produção que já venha sido realizada pela turma ou pelo grupo ou pelo estudante. Para verificar, nós vamos retomar mais uma vez, sempre retomando, e os procedimentos estão elencados aqui como sugestão. Retome os seus registros realizados, né, durante as atividades, organize essa roda de conversa virtual, fazemos as perguntas simples, né, para aqueles que quiserem apresentar os seus trabalhos, as suas ideias, anotar as palavras-chave e sempre indicar que os alunos também consultem os seus registros ou o material que está sendo trabalhado. O exemplo de entrelaçamento proposto no documento ficou da seguinte forma: habilidade essencial,
que está proposta aqui, que é a de explorar e criar improvisações, as composições, as trilhas sonoras, os arranjos. O objeto de conhecimento, que são as improvisações, composições, as trilhas, né? Se ele assimilou esses conceitos. A habilidade de suporte está presente lá no 8º ano, porque a gente retomou um conceito de uma série, de um ano série anterior. E a relação com o material do São Paulo Faz Escola, que também está contemplado no caderno do 9º ano. Aqui nós temos as nossas referências, as aulas do Centro de Mídia e as datas em que aconteceram aulas tratando deste assunto. Também acessei, as aulas estão tranquilas, interessantes, todas elas articulam, trazem esses conceitos que foram apresentados aqui no documento orientador. Desta forma, nós finalizamos a apresentação do material. Eu agradeço por todo o seu trabalho, seu empenho. Mesmo de longe, professores, sintam-se abraçados. Eu vou deixar aqui com vocês, para que a gente possa fazer a nossa apreciação, a sugestão de uma canção. Quem sabe essa também não possa ser sugerida aos seus alunos para que eles possam fazer a improvisação e criar aí com o conceito que foram apreendidos, não é mesmo? O nome da música é Olele Molibá Macassi. É uma composição de origem africana, de uma roda africana, e a tradução é: a correnteza está forte. A correnteza está forte e a gente segue. Vamos seguindo, remando para alcançar os nossos objetivos. Eu vou colocar a música e desta forma, a música com vídeo, e desta forma nós encerramos hoje a nossa participação. Muito obrigada e até a próxima! Pousse l'eau derrière toi. Olélé, 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 Moriba Makasi. Olélé, 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 Moriba Makasi. Piroguier, tu rames fort, tu rames vite. Ta pirogue file sur l'eau. Olélé, 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 Moriba Makasi. Olélé, 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 Moriba Makasi. Piroguier, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa.